Salve alunos do canal Atualize Educação. Hoje veremos a segunda de 3 videoaulas sobre as revoluções industriais. Comecemos então a entender a segunda revolução industrial. Em que período esse processo de mudança na forma como trabalhamos e produzimos, em que período essa segunda fase da Revolução Industrial aconteceu? Bem, a segunda etapa da Revolução Industrial se deu entre 1850 e 1950 aproximadamente, ou seja, entre a metade do século XIX e a metade do século XX, um século de segunda Revolução Industrial. Mais uma vez, essa revolução ou essa etapa da revolução começou na Inglaterra. Lembrando que a primeira etapa começou nesse país também. Da Inglaterra, essa segunda etapa revolucionária, em nossa maneira de trabalhar, em nossa maneira de produzir, essa segunda etapa passou rapidamente para a Alemanha, e da Alemanha para a França, da França para a Itália, da Itália para a Rússia e da Rússia para o mundo. Houve uma expansão muito maior a partir da Inglaterra e depois dos países europeus. Houve uma expansão muito maior dessa maneira de produzir, dessa maneira de trabalhar. Essa segunda etapa da Revolução Industrial chegou rapidamente após passar pela Europa, aos Estados Unidos, ao Japão, e hoje não sabemos o que é um mundo sem os benefícios, sem o conforto trazidos pelo setor industrial. Mas falaremos da atualidade da terceira Revolução Industrial na próxima aula, no próximo vídeo que encerrará essa playlist. Bem, quais foram as tecnologias principais desenvolvidas durante a segunda etapa da Revolução Industrial ou simplesmente durante a segunda Revolução Industrial? Falemos inicialmente da força motriz. Vimos no primeiro vídeo que a força motriz utilizada pelo ser humano antes da primeira Revolução Industrial, antes dos anos de 1750 e 1850, era a força motriz natural. Força motriz, força motora, força que faz mover alguma coisa. O ser humano fazia as coisas se moverem por meio da força motriz natural, por meio da natureza. O ser humano poderia usar animais como bois, cavalos. O ser humano poderia usar os seus próprios braços e pernas para mover máquinas, enfim, para trabalhar, para produzir. Além de usar animais e o seu próprio corpo, o ser humano usava a força da natureza, de fenômenos naturais como o vento ou a água. Enfim, força motriz natural. A partir da primeira Revolução Industrial, o homem criou a força motriz por transformação físico-química, uma expressão um pouco longa, mas que é muito simples de ser compreendida. Força motriz de transformação físico-química. Por exemplo, a força motriz que dominou a primeira Revolução Industrial foi o vapor. E como o vapor é produzido? O carvão mineral, que é diferente, como dissemos, do carvão vegetal. O carvão mineral é um tronco, é a madeira petrificada, transformada em pedra, e ele é extraído como minério do subsolo. Enfim, esse carvão mineral que tem uma produção de calor muito mais intensa e duradoura do que o carvão vegetal. Enfim, esse carvão é queimado, ou seja, ele é transformado quimicamente, ele é transformado em fogo, em brasa, em cinzas, transformação química, transformação completa da substância carvão mineral. Isso gera calor. Esse calor aquece a água se transforma fisicamente, na aparência. Ela sai do estado líquido para o estado gasoso. A água se transforma em vapor. O vapor move as máquinas. Vejam aí a transformação químico-física, físico-química. Bem,
Só que a segunda revolução industrial não usou apenas o vapor como força motriz de transformação físico-química, usou o combustível, a combustão, a explosão. Produziu-se a partir da segunda revolução industrial e usando-se o petróleo como matéria-prima, produziu-se a gasolina e o óleo diesel. Gasolina e óleo diesel foram os primeiros combustíveis da segunda revolução industrial, desenvolvidos na segunda revolução industrial, e eles sofrem uma transformação físico-química, onde sendo explodidos dentro de um compartimento, uma explosão controlada, isso que é o motor, a combustão, sendo explodidos dentro desse motor, esses combustíveis, o diesel e a gasolina, geram calor e esse calor gera movimento. Esse calor, essa explosão desses combustíveis, explosão quer dizer expansão, né? Gera um deslocamento de ar, um ar quente, e esse ar quente vai fazer o motor do carro mover o carro. Bem, uma outra forma de transformação, força motriz de transformação físico-química foi a eletricidade. Eletricidade que vinha da transformação da energia cinética em energia elétrica. O que é energia cinética? É energia de movimento. Por exemplo, a transformação do movimento do vento ou do movimento da água em energia elétrica. Temos aí uma transformação físico-química. Eu transformo o movimento em eletricidade. Houve uma transformação físico-química. O ar, o vento ou a água se transformaram em eletricidade, produziram eletricidade. O movimento transforma-se em eletricidade. Enfim, seja aí uma transformação físico-química por meio do vapor, produto da primeira revolução industrial, ou uma transformação físico-química por meio da explosão, da combustão controlada do petróleo, da gasolina, do diesel, ou seja, uma transformação físico-química por meio da produção de eletricidade a partir da transformação da energia cinética ou de movimento. Enfim, a força motriz entre a primeira e a segunda revolução industriais desenvolveu-se largamente. O ser humano aprendeu então a usar a natureza para produzir força, transformando física e quimicamente as suas substâncias, os seus fenômenos. Bem, nessa revolução industrial, nessa segunda revolução industrial, o homem desenvolveu largamente o uso de produtos químicos como borracha, venenos como agrotóxicos, remédios como a vacina. Enfim, houve uma grande participação da indústria química, repito, agrotóxicos, vacinas, o uso da borracha passou a ser industrial, ou seja, em larga escala. A borracha já era conhecida, mas passou a ser produzida industrialmente. Bem, falando-se de tecnologia, nós entramos na Belle Époque. E aí vamos avançar um pouco mais nessas tecnologias ou invenções da segunda revolução industrial. Entendendo o clima de prosperidade, otimismo que essas invenções criaram. Vamos pensar um pouco. Falamos da borracha, da produção em larga escala industrial da borracha. A borracha que passou a ser usada em grande parte da produção industrial no mundo. Hoje, mais da metade dos produtos que nós usamos possui borracha, possui plástico. O plástico foi inventado também por essa época, durante a segunda revolução industrial. O que seria o mundo hoje sem plástico e sem borracha? O mundo não seria o mundo que nós conhecemos certamente. Mas, além dessas invenções, foi inventado o telefone. O telefone com fio, foi inventado nessa época, melhorando a comunicação. Além do telefone, foi inventado o fonógrafo e o gramofone, os dois primeiros instrumentos de gravar sons e reproduzir sons. O fonógrafo gravava, reproduzia, e o gramofone reproduzia usando discos planos. Enfim, olha
percebam a mudança no conforto das pessoas, a mudança cultural. Não se precisava, a partir daquele momento, apenas ir a concertos para ouvir música, poderia-se ouvir música em casa, fonógrafo e gramofone, gravação e reprodução por disco plano de música, de sons. Além do telefone, que melhorou a comunicação, do fonógrafo e gramofone, que melhoraram essa possibilidade do ser humano ouvir música. Enfim, foi inventado também o telégrafo. O telégrafo envia mensagens por sinais de código Morse, ou seja, aquele que recebe uma mensagem recebe um pedaço de papel, para falar simplesmente, com pontinhos e traços e linhas combinados em um código chamado código Morse, e esses pontinhos e traços são mensagens que podem dizer absolutamente tudo, né? O telégrafo então manda mensagens escritas, é a primeira forma de SMS do mundo, foi inventado lá na segunda revolução industrial. Era um aparelho, claro, grande, um aparelho elétrico, não tão convencional, rápido como os nossos celulares hoje, mas vale lembrar que essa primeira forma de SMS, esse protótipo de SMS, surgiu lá na segunda revolução industrial. A energia elétrica entrou nas casas das pessoas, trazendo luz, trazendo a possibilidade do uso de telefone, de rádio. Enfim, o rádio também se desenvolve, é bom dizer, nessa segunda etapa da Revolução Industrial, o rádio que vai facilitar tanto a comunicação quanto a diversão. E já que falamos em diversão e comunicação, o cinema foi inventado também na segunda Revolução Industrial. O cinema que seria usado como meio de comunicação, de propaganda por governos, como os governos nazista e fascista. Enfim, no Brasil, Getúlio Vargas usou largamente o rádio para a sua propaganda. O rádio foi inventado na segunda etapa da Revolução Industrial para melhorar a comunicação e também a diversão. Houve um salto gigantesco nessas duas práticas humanas, a prática de comunicar-se e a prática de divertir-se. Rádio, cinema. Eu falava de cinema e depois passei para rádio, mas enfim, os dois têm a mesma função, tá? O cinema tanto foi criado e usado para a diversão quanto para a comunicação, e assim é hoje. O cinema comunica ideias, o cinema comunica opiniões políticas, e assim foi. O governo de Hitler usou largamente o cinema para fazer propaganda das suas ideias, a divulgação das suas realizações, das suas conquistas militares. E também o rádio era usado para comunicação desse tipo. E em relação à diversão, enfim, nem falemos sobre o quanto essas duas tecnologias mudaram a vida humana. Em relação à diversão, repito, transporte, o ser humano desenvolveu automóveis, navios a vapor. Os navios a vapor entram aí mais nessa segunda etapa da Revolução Industrial, os transatlânticos, como o Titanic. Enfim, houve um desenvolvimento de navios a vapor, automóveis, o avião foi inventado na segunda Revolução Industrial, os bondes elétricos, que aperfeiçoaram, desenvolveram o transporte dentro das cidades, bondes elétricos e automóveis, e entre as cidades, entre os continentes, o avião e os grandes navios transatlânticos. Enfim, a vacina foi desenvolvida durante a segunda etapa da Revolução Industrial. Além da vacina, o que melhorou a saúde do ser humano foram as reformas urbanas que demoliram isso pelo menos nas capitais mundiais como Paris, Viena, Rio de Janeiro, enfim. Essas reformas urbanas demoliram cortiços, demoliram bairros de casas amontoadas, enfim, para criar avenidas que são espaços
de circulação de pessoas e mercadorias arejados, né? Espaços saudáveis, espaços arborizados, cheios de árvores, flores, onde o ar circula. E isso era feito, essa criação de avenidas, essa destruição de cortiços ou vilas, isso era feito com a intenção de embelezar a cidade, mas também com a intenção de melhorar a segurança. Afinal de contas, você dificultava a ação de bandidos, de criminosos, e também havia a intenção de melhorar a saúde das pessoas, fazendo com que o ar circulasse mais pelas cidades. Reformas urbanas, uso de vacinas, campanhas de vacina, os governos passaram a adotar estatísticas sobre quantos morriam, quantos nasciam, quantos adoeciam, enfim, houve a partir daí a criação de uma medicina social pública, de uma saúde pública. O mundo desenvolveu-se largamente nessa época e a saúde também foi afetada positivamente. A vida nas grandes capitais como Viena e Paris se tornou uma vida boêmia, uma vida noturna, os cafés, as casas de dança, os cinemas, enfim, a vida noturna passou a existir na Europa e depois no mundo com com intensidade e alegria. Enfim, otimismo, isso era a chamada Belle Époque, final do século XIX, final dos anos de 1800, começo dos anos de 1900. Bem, o homem acreditava que estava dominando completamente a natureza, que ele acreditava que conquistaria a felicidade completa por meio da tecnologia, por meio da indústria. Não é fácil de se compreender, não é difícil de se compreender, porque havia essa crença de que o homem havia conquistado a felicidade por meio da indústria, afinal de contas, quando analisamos brevemente a quantidade de invenções daquela época, percebemos que era fácil ser otimista. Isso era chamado de positivismo também, a fé na ciência, a fé na indústria como formas de trazer a felicidade para o ser humano. Dentro da fábrica, é preciso entender que houve o desenvolvimento do Taylorismo e Fordismo. Frederick Taylor, um engenheiro mecânico norte-americano, e Henry Ford, dono da fábrica Ford, Taylor e Ford, um engenheiro e um empresário do ramo automobilístico, desenvolveram técnicas de produção, técnicas de trabalho dentro das indústrias que nós conhecemos muito bem hoje. Essas técnicas foram desenvolvidas nessa segunda etapa, nessa segunda revolução industrial. Vamos ao que é o Taylorismo, uma forma de trabalho pensada pelo engenheiro mecânico Frederick Taylor, ou Frederico Taylor nos Estados Unidos. Vamos lá. Primeiro, Taylor pensou em uma linha de montagem. O trabalhador fica em pé, parado, e à sua frente, também parada, fica uma esteira. Ele fica imóvel, o trabalhador, à sua frente está, por exemplo, o motor que ele está montando, o carro que ele está montando, enfim, o trabalhador fica imóvel. Os instrumentos que ele usa, a matéria-prima que ele usa, ficam próximos a ele. Ele não precisa então se deslocar pela fábrica, andar, caminhar. Imobilidade, não há movimentos desnecessários. Repito, instrumentos e matéria-prima ficam próximos. Com isso, o treinamento passa a ser rigoroso. Afinal de contas, toda a execução de movimento, toda a execução dos movimentos necessários ao trabalho é muito disciplinada, é muito regrada. Ele faz sempre os mesmos movimentos simples, movimentos que são quase os mesmos. Isso dá um treinamento, repito, muito rigoroso. Há uma supervisão além da linha de montagem. Isso quer dizer o quê? Taylor dividiu o trabalho em duas partes. O trabalho físico, que é o do operário, o cara que está ali em frente à esteira, e o trabalho intelectual, que é o trabalho do supervisor, do vigilante. O que faz o supervisor? Ele hierarquicamente é superior a uma hierarquia e ele vigia o operário. O supervisor, trabalhador intelectual, vigia o operário, que é o trabalhador físico. Essa vigilância vai entrando na mente
do operário, vai entrando no funcionamento da psique, da mente, da inteligência do operário, e esse operário acostuma-se a ser vigiado, a tal ponto que, mesmo não sendo vigiado pelo supervisor, mesmo não sabendo se o supervisor está lá em cima, no segundo andar da fábrica, no escritório, o observando, mesmo não sabendo disso, ele ainda faz tudo direitinho, como se estivesse sendo realmente observado. É o medo, é a vigilância sem parar. Desde que o indivíduo chega até o momento em que ele sai da fábrica. Ele só sai da vigilância dos olhos do supervisor quando chega em casa. Há também, dentro da supervisão, uma premiação por produtividade. O funcionário do mês é premiado. Isso estimula a pessoa a trabalhar mais ainda. Vigilância e medo, e também premiação, ambição. Os caras jogavam com esses dois sentimentos humanos, a ambição e o medo. Além da linha de montagem e da supervisão, podemos falar também da especialização. O trabalhador era colocado para fazer uma função ou outra de acordo com as suas aptidões e conhecimentos prévios. Ou seja, se você fulano vai apertar parafuso, se você Lucas vai apertar parafuso, se você Maria Clara, Camila vão encaixar o motor, apertar e instalar certas peças do motor, correias dentadas e por aí se vai. Enfim, vocês vão fazer de acordo com as habilidades, com as aptidões que existem em vocês. E vocês serão analisados, entrevistados e o dono da fábrica vai ver no que vocês são bons, tá? O que vocês sabem fazer de melhor. Então vocês serão colocados nessas funções. A partir daí, há um treinamento constante, afinal de contas, vocês vão fazer especialmente o seu trabalho, ou seja, vão ser especializados em uma coisa, vão fazer sempre a mesma coisa. É um treinamento, é um aperfeiçoamento constante que vai só aumentar a sua produtividade. Se você hoje aperta 10 parafusos a cada 5 minutos, daqui a 5 anos vocês vão apertar a cada minuto 20 parafusos. Isso é natural, o ser humano vai se transformando em uma máquina cada vez mais aperfeiçoada, rápida e produtiva. Produtividade, produzir mais em menos tempo. Devemos também falar do Fordismo. O que fez o Henry Ford? Henry Ford, dono da fábrica Ford, fez a linha de montagem móvel. Isso era o princípio da intensificação. Linha de montagem móvel, o trabalhador continuava imóvel, apetrechos, recursos, objetos que ele usava para o seu trabalho, instrumentos, matéria-prima, continuavam perto dele, mas a linha de montagem era móvel, a esteira rodava em frente a ele e parava por alguns momentos para que ele empacotasse, parafusasse, apertasse, encaixasse. Depois a esteira continuava se movimentando, né? Enfim, essa é a imagem clássica da fábrica Ford produzindo os seus carros. A fábrica Ford, com essa invenção da esteira móvel, passou a produzir um carro, o seu modelo mais famoso, o Ford T, a cada 1h30 aproximadamente, 1h33 minutos, 1h35 minutos. Percebam aí a grande capacidade de produção que a esteira móvel colocou na segunda revolução industrial. Um carro sendo produzido a cada 1h30 nas fábricas Ford nos Estados Unidos. Além da linha de montagem móvel que fez a intensificação da produtividade, um carro, repito, a cada 1h30, temos também o princípio da economicidade. Ou seja, Henry Ford passou a ter menos estoques, a gastar menos com aluguel de galpões para estocar produtos, carros. Por quê? Como ele diminuiu a estocagem? Ele passou a produzir de acordo com o que o consumidor pedia. Se o consumidor estava comprando mais em uma região, menos em outra, mais em uma época, menos em outra, o Henry Ford produzia mais ou menos naquela época, naquela região, produzia mais ou menos aquele modelo de carro, ou seja, uma produção que está alinhada, harmonizada ao consumo. E isso não gerava muitos produtos estocados, tá? Quando você produz demais, você precisa estocar
tanto matéria-prima quanto o produto final até que ele chegue ao consumidor. Henry Ford evitou isso daí fazendo esse princípio da economicidade. Vamos produzir o que o consumidor está consumindo, na quantidade em que ele está consumindo. Para encerrar a aula, trustes, cartéis e as holdings. O que seriam os trustes? Grandes empresas passaram a comprar outras empresas menores ou outras grandes empresas. Ou seja, havia uma fusão, uma união de grandes empresas para controlar o preço dos produtos e prejudicar o consumidor, evidentemente. Exemplo disso, vamos pegar um exemplo concreto, real. A Coca-Cola é dona da Fanta, é dona do Guaraná Quat. Então, o que a Coca-Cola fez? Ao comprar a Fanta e ao comprar o Guaraná Quat, a Coca-Cola passou a controlar os preços desses produtos. Você, consumidor, não tem liberdade para tomar o seu... Quando você escolhe entre Fanta ou Quat, você pode ter a liberdade de escolher entre sabores, ou sabores, melhor dizendo, mas você não tem a liberdade de escolher a marca, porque Fanta e Quat pertencem à marca Coca. Isso é um exemplo de truste, quando uma marca, quando uma fábrica, uma empresa compra outras menores para dominar aquele mercado, para colocar o preço que ela bem entender em todos aqueles produtos. Isso é ruim, geralmente para o consumidor, porque o que é bom para ele é a concorrência. Se a Coca não pertencesse se a Fanta não pertencesse à Coca, a Fanta poderia colocar o preço que ela quisesse, o que obrigaria a Coca a baixar o seu preço, e a Fanta baixaria mais e a Coca mais. Enfim, isso em tese, né? A concorrência, quando você tem empresas diferentes que produzem o mesmo produto, a mesma coisa, essas empresas diferentes abaixam o preço para atrair o consumidor, e isso é bom para o consumo. O que eram os cartéis? Os cartéis não eram oficiais como os trustes. Os cartéis eram e são combinações de preços por baixo dos panos, secreta, não oficial. Ou seja, postos de gasolina em uma cidade, em um estado, em um país, em uma região, combinam os preços em um alto valor, e isso prejudica o consumidor, e isso é feito também em segredo, secretamente. E as holdings são muito parecidas com os trustes, mas na holding você tem um grupo de investidores que passa a comprar muitas empresas, muitas marcas, empresas e marcas de produtos totalmente diferentes, de mercados diferentes. Vamos ver um exemplo concreto. Quando você compra o sabonete Dove e toma banho com ele e passa um cremezinho da marca Dove, depois do seu banho usando Dove, você vai comer um pão com maionese Hellmann's. Aparentemente, Dove é uma marca, Hellmann's é outra, e depois você vai tomar você passa em um segundo pão a manteiga Becel, se eu não me engano é marca de manteiga, me corrijam se eu estiver errado. Comeu o seu pão com maionese Hellmann's, o seu pão com Becel, agora você come uma sobremesa da Que Bom, um sorvete Cornetto, Magnum, enfim, você está preso à marca Unileves, a holding Unileves, ao grupo de investidores Unileves que controla a marca Dove do seu sabonete, controla a marca Que Bom do seu Cornetto ou Magnum, controla a maionese Hellmann's do seu pão, a manteiga Becel do seu pão e muita coisa mais que você acha que são marcas diferentes. Eu estou escolhendo essa marca porque eu sou fã. Não, você está escolhendo uma marca que pertence a uma holding, a um grupo de investidores, tá? No caso do truste, é uma empresa geralmente de porte grande que compra outras empresas menores do mesmo ramo ou até de ramos diferentes, mas meio que próximos. Por exemplo, a Coca-Cola compra a Fanta, a Quat e compra o McDonald's. Ela então dominou o mercado de refrigerantes e de fast food, que tem tudo a ver. No caso da holding, esse grupo de investidores compra muita coisa, muitas marcas. Vamos lá? Nas próximas aulas falaremos de movimentos trabalhistas. Encerrando essa aula, falaremos do comunismo, socialismo, anarquismo, do sindicalismo, enfim. Por quê? Porque essa segunda etapa da Revolução Industrial trouxe muitos problemas urbanos.
Trabalhadores sem direitos trabalhistas, trabalhando 16 horas por dia, bairros operários, onde havia muito desemprego, prostituição, crimes, violência urbana, alcoolismo, vida urbana desorganizada, êxodo rural, pessoas saindo da cidade buscando emprego do campo, êxodo rural, buscando emprego na cidade, nem sempre encontrando, e muitas vezes, frequentemente encontrando subempregos, empregos com salários péssimos e sem direitos trabalhistas. Falaremos sobre essas questões sociais em um outro vídeo. Por enquanto, muito obrigado pela sua atenção, fiquem com Deus e até lá!